Senhor Jesus Cristo, a todos meus amados e abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Esse é o projeto da leitura da Bíblia, deixa eu arrumar aqui a imagem, para o ano de 2025. Agora nós vamos iniciar o livro histórico de 2 Samuel. Assim como nós concluímos o primeiro com excelência, em nome de Jesus nós iremos concluir esse segundo com excelência também. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, o Filho de Deus, Emanuel, o Nazareno, o Deus conosco, aquele que nos diz e nos deu a certeza, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu presente no meio de vós, presente convosco. Aquele que nos diz e nos deu essa certeza, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É no nome do Teu Filho que nós estamos aqui apresentando essa leitura, esse propósito, esse projeto, para concluirmos a leitura anual de toda a Bíblia Sagrada nesse ano de 2025. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, aqueles que estão enfraquecidos, fortalece eles, aqueles que são desanimados, anima eles, aqueles que são atrasados, motiva, incentiva, disciplina eles para que eles possam retomar a leitura e não desanimar, mas perseverar até o final. Aqueles que estão sendo fiéis, mesmo nas lutas, nas intempéries, continuam abençoando, continuam dando graça, dando força, para que nós possamos concluir esse projeto, esse propósito com excelência, visto que é um projeto que é do teu coração. Visto que é a ordenança do Senhor, onde o Senhor mesmo diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, onde o Senhor manda nós examinarmos, onde o Senhor manda nós meditarmos, onde o Senhor manda nós lermos, ouvirmos e guardarmos e atentarmos para as palavras escritas nessas profecias. Por isso, Pai, nos ajuda, renova-nos e fortalece-nos, abre-nos nosso entendimento e que possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. E aqueles períodos, aqueles momentos de intempéries, de dúvida, que o amigo das nossas almas, o inspirador divino, desse livro santo, o Espírito Santo, possa nos ajudar e nos auxiliar para compreendermos, para entendermos, para aprendermos e o mais importante de tudo, assimilarmos e executarmos, colocarmos em prática, em ação, os ensinos, as ordenanças, os preceitos, os mandamentos e que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à Tua voz através dessa leitura. Pai, é minha oração, a qual oro e faço e abençoo os Teus filhos e as Tuas filhas em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O livro de 2 Samuel, o primeiro Samuel, ele termina com a morte trágica de Saul, o primeiro monarca de Israel, pondo o fim no seu reinado, na sua dinastia. No segundo, que nós iremos iniciar agora, o profeta inicia com o estabelecimento de Davi como rei sobre as 12 tribos de Israel. E prossegue com o registro de muitas batalhas para a consideração do reino. Olha que coisa tremenda. Procede com o registro de muitas batalhas para a consolidação do reino. Ou seja, o reino de Deus é tomado à força. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos em guerra. E uma guerra, ela é constituída por muitas batalhas. Nem todas as batalhas nós iremos vencer. Nem todas as batalhas nós iremos sagrar-se vitoriosos e vitoriosas. Mas o mais importante é que ainda que nós tenhamos reversos, nós tenhamos percas em algumas batalhas, nós extraímos lições importantes e preciosíssimas para não cair nos mesmos erros e não perder as mesmas batalhas. A história de Davi é relatada com grande emoção e muitos detalhes importantes. Aqui a aliança davídica é estabelecida. Os pecados de Davi são expostos, o adultério com Betseba, a morte de Urias e a contagem, o censo do povo. Também a revolta de Absalão, o retorno ao trono e outros acontecimentos importantes são a tomada de Jerusalém, da mão dos jebuseus e a vinda da Arca da Aliança para a Cidade Santa. Embora a duração dos acontecimentos de 1 Samuel seja exatamente considerada em 2 Samuel, abrange um período de 40 anos a duração do reinado de Davi. Seja como for, vamos à leitura. E que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando. Então, 2 Samuel, capítulo 1, 2 e 3. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi à derrota dos amalequitas, ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul, com vestidos rotos e com terra sobre a cabeça. E sucedeu que, chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? E ele disse: escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço, dize-me. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha. E muitos do povo caíram, morreram, assim como também Saul, Jonatas e os seus filhos foram mortos. E disse Davi ao mancebo, que lhe trazia as novas:
como sabes tu que Saul e Jonatas e seu filho estão mortos? Então disse o mancebo, que lhe dava notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás, se viu a mim, e chamou-me, e disse: eis-me aqui. E ele disse: quem és tu? Eu lhe disse: sou Malequita. Então ele me disse: peço, arremessa-me sobre mim e mata-me. Por angústia, me dê esse cercado, pois toda a minha vida está em mim. Arremessei, pois, sobre ele e matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na sua cabeça, e na manilha que trazia no seu braço, e trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi apanhou seus vestidos e o rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul. Perceba que há duas versões desse texto aqui. Possivelmente aqui ele está contando uma mentira. Porque você lembra o que Saul falou lá atrás? Ele falou para o pajem de arma: me mata, porque eu não quero cair na mão desses incircuncisos filisteus. O pajem de arma falou: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E o texto diz que Saul se precipita sobre a sua lança. E o texto diz que ele morre, que ele se suicida. Aí agora surge esse Amalequita contando essa versão para Davi, penso eu, que ele vai querer o quê? Que Davi ia enaltecer, porque Davi fugia dele e falou: nossa, matei o cara que queria matar Davi, matei o rei que perseguia Davi, ele vai me colocar numa posição de destaque, pensando que ia ter algum benefício, mas ele pagou com a vida. Olha o que aconteceu, ó. Quando ele diz: então apanhou Davi os seus vestidos e o rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, ou seja, assassinou, exterminou. E olha agora, ó, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas seu filho e pelo povo, e o Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera nova: de onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Davi disse: como não temeste a estender a tua mão para matar o ungido do Senhor? Olha agora, ó. Então chamou Davi um dos mancebos e disse: chega, lança sobre ele. E ele o feriu e morreu. Tá vendo? Pagou com a vida. E disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Então ele mentiu. Se você voltar no capítulo 31 e você ver aqui, é bem claro que ele se lançou sobre a sua lança e morreu. Tá aqui, ó. Não voltei no capítulo 31, tá? Para não ficar dúvida, ó. O Beliano tem que mostrar aqui, não. Então disse Saul ao seu pai de armas. Eu estou no capítulo 31, último capítulo do 1 Samuel. Então Saul, ó, disse ao seu pai de armas: arranca a tua espada, atravessa com ela, porventura não vê esses incircuncisos e me atravessa e escarneçam de mim. Porém o seu pai de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a sua espada e lançou-se sobre ela. Viu o seu pai de armas que Saul estava morto. Olha lá, Saul tinha morrido. Também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então essa história que ele conta aqui é uma história mentirosa. Entendeu? E aí ele pagou com a própria vida. O pranto de Davi por Saul e Jonatas. E lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com essa lamentação. Olha que tremendo, né? Ele vai fazer um cântico de lamentação. Olha como Davi, mesmo assim, ainda amava e respeitava Saul. Dizendo que eles ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: há ornamento de Israel. Nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não os noticiei em Gate, não publiquei nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. Vós, montes de Giboá, nem orvalho nem chuva caia sobre nós, nem sobre nós campo de ofertas alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vinda, também na sua morte, na sua vida e também na sua morte, não se separaram. Eram mais do que ligeiros, do que as águias, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos, vestida de escarlata, em delícias, de vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre os vossos vestidos. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas nos seus altos foi ferido.
Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Tá vendo aqui esse texto que eu falei para você? Lá que eu falei, ó. Angustiado estou por ti, irmão Jonatas. Ó, quão amabilíssimo me eras, ó. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor por mulheres. Lembra que eu falei do texto isolado, que tem um ministério que ele aprova o relacionamento, né, homossexual, do lesbianismo, esse movimento LGBTQIA+, e eles então, ela fundamenta esse ministério com esse versículo, que quando Davi faz essa canção na morte de Jonatas, ela afirma, ela fundamenta o seu ministério, o escopo, a espinha dorsal do seu ministério, que ela tem, a base bíblica que ela tem, é esse versículo de 2 Samuel, capítulo 1, versículo de número 22. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Mas na verdade você está entendendo um contexto que eu já tinha explicado aqui, que Davi havia ido pela guerra, pelejado. Se nenhum dos 330 mil fosse para a guerra, ia ter que um dos 3 irmãos, e o Inzi, Malquezua ou Jonatas, e o próprio Saul, se nenhum dos filhos fosse. E Davi vai e mata o gigante. Então aqui ele fez uns laços muito grandes, uma comunhão muito grande, né, entre Jonatas e Saul, que nós vamos ver aqui que perdurou, e você vai ver que tem fundamento que eu estou dizendo e ensinando. Capítulo 2. Davi é aclamado rei de Judá. Perceba, primeiro em Judá. Sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E ele disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá. E também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes e Gileade são os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes e Gileade, e disse-lhes: bendito sejas vós do Senhor, que fizestes tal beneficência ao vosso senhor a Saul e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência, de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, por quanto fizeste isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Olha que coisa interessante. Lembra que nós vimos lá em 1 Samuel capítulo 22, numa caverna, na primeira unção, ali foi a primeira unção, era uma unção profética. Depois ele foge, toda a trajetória vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão, e ali se ajuntam 400 homens, e depois esses 400 tornam-se 600. E esses 600 agora eles vão acompanhando a trajetória, vão acompanhando a caminhada, vão acompanhando as lutas, as dificuldades, as perseguições de Davi. E agora chegou o momento de começar a exaltação. Aqueles mesmos homens que eram amargurados de espíritos, aqueles mesmos homens que eram desgostosos, aqueles mesmos homens que estavam em aperto, agora daqueles 6, eram 400, se tornam 600, Deus vai tirar através de Davi, e Davi vai extrair 37 valentes, varões valorosos. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu aluno, minha aluna, livre pensador, amantes das Santas e Sagradas Escrituras, que de onde menos você espera, Deus levanta valentes, Deus levanta homens e mulheres valorosos para apoiar, para ajudar, para fortalecer, para poder que você conclua a sua missão, o seu propósito. Na vida de Davi não foi diferente. Teve as lutas? Sim. Teve derrotas? Sim. Perseguições, falhas, faltas? Sim. Mas também teve pessoas para ajudar, para apoiar, para fortalecer, para instruir, para orientar. A boa mão de Deus estendida, livrando, guardando, protegendo, guiando para trazer para a rota. Quando ele pegava os atalhos, volta para a rota novamente. Você vê que ele consulta o Senhor e Deus fala para ele: vá para Hebrom. E agora lá em Hebrom ele vai receber a segunda unção. E ele diz, esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá me ungiram a mim, rei sobre si. Agora chega o momento da unção real. Agora verdadeiramente ele começa a alcançar, ele começa a conquistar, ele começa a tomar posse daquilo que Deus tinha preparado para ele. Perceba-se que os anos foram passando, ele foi modelando, Deus foi forjando o caráter, a personalidade,
Deus foi trabalhando no emocional, Deus foi trabalhando, foi preparando para a unção que viria posteriormente, que é a unção final. Abner faz Isbosete rei de Israel. Olha o contraponto. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias de Davi, que reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. A vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os seus servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. E saiu também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, que se encontravam uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam esses nesta banda do tanque, e os outros da banda de lá do tanque. E disse Abner a Joabe: Deixa levantar os mancebos, e joguem diante de nós. E disse Joabe: Levante-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou na mão a cabeça do outro, e meteu a espada na ilharga, e caíram juntamente, de onde chamou aquele lugar de Eclate Razurim, o que está junto de Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os seus homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. Azael seguiu após Abner e não declinou de trás dele, de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos e toma um dos seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei eu de ferir e dar contigo em terra. Como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo se desviar, Abner feriu com um conto da lança pela 5ª costela, e saiu por detrás, e saiu e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, pararam. Porém Joabe e Abisai seguiram após Abner. E pôs o sol, chegando ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto, de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner, e fizeram um batalhão e puseram no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Até quando hão de dizer o povo que deixei de seguir os seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se eu não tivesse falado já de desde pela manhã, o povo teria cessado, cada um de seguir o seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou de perseguir mais a Israel. E o povo parou e não perseguiu mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. Caminharam Abner e seus homens a toda aquela planície, e passando o Jordão, caminhavam todo o Bitrom, e vieram a Manaim. E também Joabe se tornou a seguir a Abner, e ajuntou todo o povo, os servos de Davi, e faltaram 19 homens e Azael, porque os servos de Davi feriram dentro de Benjamim, e dentre os homens de Abner, entre 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael, e sepultaram na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e os seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu em Hebrom. Capítulo 3. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E de Davi nasceram os filhos de Hebrom, e foi o seu nome do primogênito Aminon, e Ainoã a Jezreelita. O seu segundo é Quileade, de Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur.
o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto Cefatias, filho de Abitai, o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram em Hebrom, e havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, aos seus irmãos, aos seus amigos, e não entreguei nas mãos de Davi, e hoje me buscas motivos para me censurar por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Transferindo o reino na casa de Saul, e levantando-se o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros à casa de Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faz uma aliança, eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti a todo o Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, sem primeiro me trouxeres a Mical, filho de Saul. Quando vieres, vira a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, e eu a desposarei, pois que eu desposei 100 prepúcios aos filisteus. Na verdade foram 200, né? E enviou Isbosete e atirou o seu marido, Patiel, filho de Laís. E com ela o seu marido caminharam e choraram por detrás de Baruim, filho de Abner. Vai agora e volta. Ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procurai-vos com que Davi reinasse sobre vós. Fazei, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi teu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Falou também Abner, o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo o que era bom aos olhos de Israel, e que toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi, a Hebrom, 20 homens com ele. Davi fez um banquete, Abner aos homens com que vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao meu senhor todo Israel, para fazer aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que deseja a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se em paz. Joabe mata Abner a traição. Eis que os servos de Davi, Joabe, vieram de uma sortida, e traziam contigo grande despojo. Já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque tinha despedido e tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que tinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: o que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despedisse de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, que veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e fizeram voltar atrás do poço de Síria, sem que Davi o soubesse. E tomou, pois, Abner a Hebrom, a Joabe, e o matou. E tomou a parte, E tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe tomou a parte a entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-lhe pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, seu irmão. Ou seja, Joabe vingou o sangue, a morte do seu irmão Azael, que Abner havia matado. E Davi, depois de ouvindo isso, disse: inocente sou, eu e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, no filho de Ner, que de fato ele não sabia. Fique sobre a sua cabeça, Joabe, sobre toda a sua casa, a casa do seu pai, e na casa de Joabe nunca falta que tenha fluxo, nem quem seja leproso, que nem quem tenha abordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Não sei se você percebe, mas olha a atitude desse Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Você vê, Saul queria matar ele,
ele pranteia, vinga a morte daquele que disse ter matado Saul, mas não tinha matado. Faz um cântico, coloca um cântico em Israel para homenagear Saul. Abner era o comandante da guarda de Saul, queria matar ele, e agora olha o que Davi vai fazer. Ó. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe, e todo o povo que com ele estava, rasgai os vossos vestidos e cingi-vos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia segundo o féretro, e sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a sua voz e chorou, junto ao sepulcro de Abner, e chorou todo o povo. O rei, pranteando Abner, disse, não morreu Abner como morre um vilão? A tua mão não estava atada, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como cai diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito por ele. Então o povo veio fazer com Davi, que é comer esse pão, sendo ainda, porém, Davi jurou, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar algum pão, alguma coisa. Ele chorou, ele jejuou, e ele lamentou, e ele não se alimentou, pela morte de Abner. Todo o povo, entendendo, pareceu bem aos olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos do povo. Todo o povo e toda a casa de Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera como o rei que o matassem Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Que eu ainda sou pequeno, ainda que ungido rei, esses homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Que leitura poderosa, que leitura maravilhosa, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nós sermos também homens e mulheres, servos e servas, filhos e filhas, segundo o coração de Deus. Então vamos colocar hoje aí, vocês estão participando? Realmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos interagir um pouquinho mais? Realmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A minha pergunta é, você agiria assim? Responda para si mesmo. Eu não agiria. Aqueles que quiseram me perseguir, aqueles que queriam me matar, será que eu teria essa mesma atitude? Dificilmente. Que você possa responder por você. Verdadeiramente, ou realmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor.